Olá! Olha eu aqui de novo. A gente, né? Eu e o Bob. Bom, hoje a gente vai ver o poema Mascarados, da Cora Coralina. Eu escolhi esse poema porque eu acredito que ele traz uma mensagem de esperança, que nunca é demais, mas acho que tem se mostrado ainda mais necessária, né, nesses tempos que a gente está passando. Mas também porque eu acho que esse poema deixa claro que a esperança ela não é uma atitude passiva, como se as coisas não dependessem da gente, como se a gente não pudesse fazer nada. Eu acho que a esperança vem com uma responsabilidade e eu acredito que esse poema mostra isso. Vamos ver como? Eu vou fazer as mesmas sugestões da última vez. Então, abra aí uma aba no seu computador com o poema para acompanhar a análise comigo e escuta de olhos fechados. Acho que pode ser uma experiência gostosa. Vamos lá. Mascarados. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Ele é curtinho, né? Eu acho que ele é curtinho e intenso, como a mensagem que ele tenta passar. Por quê? Eu acho que o ato de semear, ele já guarda em si uma atitude esperançosa. Porque a gente não vê boa parte do processo que semear desencadeia. A gente coloca a semente debaixo da terra e tem que aguardar que ela brote sozinha. A gente tem que esperar. E esperança vem de esperar, né? Vem dessa palavra. Mas nesse caso, a gente sabe também que a semente precisa de condições específicas para crescer para além da terra, né? Então, essa ação de esperar, ela pede responsabilidade, porque essa semente precisa de água, precisa de luz solar, ela precisa de sossego também, não dá pra gente deixar ao Deus dará, né? Com o vento pode levantar a terra, enfim, você precisa cuidar, mesmo naquele instante de recolhimento da semente, ter um cuidado ali. Né? E, de fato, se você tentar adiantar esse processo, você pode colocar tudo a perder. Então, é uma esperança, é um esperar ativo, atento. Né? Aqui vale um parênteses. A semente, antes de brotar para fora da terra, ela precisa criar raízes. Se você der um Google aí, você vai achar videozinhos aqueles de time-lapse que mostram, né, sementes brotando. O primeiro movimento dela é para baixo, ela cria raízes primeiro, ela se fixa na terra para poder romper a barreira para cima. Né? É assim que a gente constrói prédios também. Né? A gente precisa de alicerces fortes para sustentar uma estrutura que desafia a gravidade. Então, boa parte da esperança está escondida, a gente não vê. Né? E aí a gente vai para o título do poema, Mascarados. Quando alguém usa máscara, a gente não vê o rosto da pessoa, mas, seja totalmente, seja parcialmente. Então, a escolha dessa palavra, eu acho que reforça a percepção de uma mensagem de esperança. Né? Aqui, nesse caso, a gente está falando de uma situação que acontece no campo, em que os agricultores, de fato, cobrem o rosto, a face, para se protegerem do sol, de insetos ou de alguma
enfim, de alguma partícula, algum pedaço que pode voar no processo da lavoura, né, de trabalhar a terra. Então, o uso da máscara nesse contexto também é literal, mas a gente não vê depois nenhuma outra citação, nenhuma outra referência da máscara, né? Então, tem um quê de subjetividade aqui também. E acho que no contexto que a gente está vivendo, em que estamos todos mascarados, eu acho, e assim, não é por um motivo real, muito claro, mas também simbólico, né? Eu acho que é um poema que cabe bastante para o momento que a gente está vivendo. Né? Esse jogo entre o real e o subjetivo é o resultado da poesia. Né? E a beleza que esse tipo de texto tenta extrair. E é o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Né? Bom, outro aspecto relevante da atitude de semear é que tem relação com essa ideia de esperança responsável, é o fato de que lidar de maneira sustentável com a terra, e essa é uma das demandas que a gente vê crescer cada vez mais, e imagino eu que vai ganhar ainda mais destaque nos próximos anos, esse lidar de forma sustentável com a terra fala invariavelmente da abundância. Né? Já parou para pensar quantas sementes tem numa abóbora ou num mamão? Experimenta um dia contar quantas sementes tem em uma fruta que você compra no supermercado. Se a gente pensar que cada semente guarda a promessa de uma árvore, e uma árvore que vai dar vários frutos por bastante tempo, e cada fruto, de novo, com esse número grande de sementes, a gente tem um vislumbre da dimensão dessa potência, né, que lidar com a terra de uma maneira saudável nos proporciona. E eu acho que no poema isso fica claro pelo uso repetitivo de palavras que remetem ao mesmo campo semântico. A gente tem semeador, semear, semeou, semente, semeava, semearam, semeia. Então a gente vê uma variedade de maneiras de expressar essa esperança pela palavra, né? Usando diferentes classes gramaticais, então uma hora é substantivo, outra hora é verbo, tempos, modos verbais, a conjugação nas diferentes pessoas. Então também a palavra, a linguagem guarda essa abundância, né? Então essa conexão de novo da poesia com a realidade, né? Da palavra, da linguagem com a realidade. E a gente percebe que esse movimento, essa abundância, ela é feita de forma serena. De novo, uma esperança responsável. Ela é responsável porque tem movimento, tem uma ação, então ela não é passiva, mas ela é tranquila porque parte importante da esperança é a certeza do resultado. Né? E a gente percebe essa tranquilidade também pela repetição de sons, né? Quando ela usa o sibilar do S. Né? Saiu, semeador, sem pensar, a paz. Esse sibilar é um som que sai com facilidade. Ele tem movimento, porque falar é o ato de colocar o ar para fora, né? Mas esse ar encontra pouca resistência para sair. Então é um som que sai com facilidade, diferente de um t, de um p, que é quase como se fosse uma explosãozinha, né? Como se a gente impedisse o ar de sair. Esse S não, ele é suave, ele é tranquilo. Ele mostra um movimento sereno. Acho que uma outra forma de perceber essa tranquilidade é pelo contexto dessa semeadura que a gente está vendo aqui, que está sendo contado. Esse semeador está tranquilo, sem pensar na colheita, porque alguém semeou antes dele. Né? E então também
de alguma forma, essa ação consciente de semear também tem a ver com plantar uma tranquilidade, porque ele também está garantindo a colheita de alguém no futuro. Né? Então a gente vê uma construção de um ciclo. Alguém semeou, ele está semeando agora, e alguém vai semear no futuro. Né? Então dá pra gente ver um equilíbrio dinâmico que a esperança traz. Na atitude do semeador que a gente está vendo aqui, mas também na história da qual ele faz parte, né? Num ciclo de passado, presente e futuro. E isso se confirma pelo texto. Dá uma olhada nos tempos verbais das 3 estrofes. É como se a gente visse uma linha do tempo. Né? Na primeira estrofe a gente vê os verbos no pretérito perfeito, então são ações que começaram e já acabaram. Na segunda estrofe a gente tem um pretérito imperfeito, então é uma coisa que já acabou, mas assim, acabou de acabar. Um lembrete desse passado, né, com o particípio, tinha colhido, de novo com o pretérito perfeito. E aí na terceira estrofe a gente tem um imperativo, né, um convite para o futuro. Então é um movimento constante. Então eu acho que assim, essa última estrofe, de uma forma mais incisiva, deixa claro, mostra que esse poema é um lembrete do ciclo da vida, mas também um chamamento para a responsabilidade de fazer parte dessa dinâmica, né? De ajudar a construir esse equilíbrio que a esperança evoca. Né? O otimismo e o idealismo que ela lembra aqui nessa última estrofe entram no campo da espera, do esperar, da esperança, de acreditar que essa semente vai brotar mesmo que a gente não veja, né? Porque mesmo debaixo da terra, ela está viva, né? Ela guarda essa potência da abundância constante. Né? E é esse ciclo, esse olhar sistêmico que traz de fato paz e esperança, né, para esse semeador. Não é só o semear, não é só o presente, mas a certeza de que, né, a consciência de que alguém semeou antes dele e um pedido, um chamamento para que alguém semeie depois. Né? Lembra que no último vídeo eu falei que as informações externas são secundárias na análise de um texto? E de fato elas são mesmo. Mas no caso desse poema, tem um dado da vida da autora que eu acho que é relevante para entender a essência desse texto. A Cora Coralina, que na verdade é um pseudônimo, depois dá uma fuçada para ver quem foi a Cora Coralina, ela publicou o seu primeiro livro aos 76 anos de idade. E, enfim, eu acho que esse é um bom exemplo de que nunca é tarde para começar a semear. Né? Ela fala aqui do jovem, mas ela mesma começou a semear pela palavra já lá nos seus 76 anos. Vamos ler de novo? Mascaradas. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo, as sementes vivas da paz e da justiça. E aí, curtiu? Me conta o que você achou do poema, do vídeo, se tem alguma sugestão, alguma crítica. Vou gostar muito de saber. E se você achar que deve, compartilhe esse vídeo. Eu espero de coração que você lembre dessa mensagem toda vez que precisar sair e colocar a sua máscara. Um beijo, até a próxima.